É difícil saber quando Jesus quer curar ou não? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente faz, inclusive nos finais das orações, muitas vezes a gente coloca "se for da tua vontade", estabelecendo um processo para tentar entender se é da vontade de Deus ou não a realização de alguma cura. E a gente precisa entender biblicamente como é que isso funciona, tá? O objetivo das próximas semanas é estudar todos os milagres de Jesus no Novo Testamento, iniciando pelo livro de Mateus, para que a gente tenha uma ideia de como Jesus ele se movimentava naquela época e partindo do pressuposto de que Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, da mesma maneira, ele vai continuar agindo hoje porque ele não mudou. A palavra de Deus também fala lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, palavra de Deus revelada, palavra de Deus escrita, e precisamos estudar nela como Jesus agia e como Jesus age. Então a gente tem aqui um texto muito interessante lá em Mateus 8, no verso 1 e no verso 2. Quando Jesus desceu em costa do monte, multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Tá? A palavra que o leproso usa aqui para pode me curar, ela é a palavra de origem da palavra dunamis. Então, assim, é o poder explosivo de Deus, é o poder sobrenatural. Então, assim, primeiro ponto. Quando esse leproso chega até Jesus, ele tem plena convicção de fé que Jesus tem poder para curá-lo. Qual que era a dúvida desse homem que havia vivido aflito, que havia vivido à margem da sociedade? Qual que é a dificuldade dele de entendimento? Ele precisa saber: Jesus quer me curar ou não? Veja lá, Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. E no versículo 3, Jesus estende a mão e toca nele e diz: Eu quero. Respondeu: Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Aqui havia uma dúvida no coração desse homem. E era a dúvida que o angustiava. E era a dúvida que ele foi tentar sanar. Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. E às vezes a gente fica esbarrando nessa mesma dúvida. A gente fica esbarrando na ideia, mas será que Jesus quer nos curar? A gente vai acompanhar ao longo das próximas semanas vários milagres de Jesus. Mas aqui a gente tem um princípio importante. Você está com alguma dúvida? Pergunte para Jesus. Parece simples, parece muito estranho a ideia de perguntar para Jesus, porque aqui a gente tem um leproso, uma pessoa com uma enfermidade grave, que ele vai até um Jesus físico que estava lá andando na Galiléia, andando na Judéia, e ele conversa com Jesus e ele faz essa pergunta diretamente. E a questão é: como podemos fazer isso nos dias de hoje? Como podemos fazer isso agora? Como podemos acessar Jesus? E o primeiro ponto simples é lendo e estudando as Escrituras. A maior parte da vontade de Deus para as nossas vidas são vontades gerais. Ele espera que todos encontrem Jesus, ele espera que todos sigam o caminho da justiça em Jesus, que todos obedeçam seus mandamentos, que todos sejam amorosos. Isso são mandamentos gerais. E onde que a gente encontra esses mandamentos gerais? Nas Escrituras. Onde a gente encontra o padrão de cura de Jesus? Nas Escrituras. Eu já citei em outro vídeo que a gente não encontra nenhum caso em que alguém chegou com fé até Jesus e não foi curado. Isso está nas Escrituras. Você acredita que hoje isso mudou? Mas muitas vezes é mais fácil questionar a Jesus e a vontade dele do que as nossas fraquezas, as nossas dificuldades para acreditar.
Deus conhece as nossas fraquezas e a Bíblia mostra, inclusive em Nazaré, onde ele não pôde curar, porque as pessoas não tinham fé, que Jesus, mesmo naquele ambiente, ele impondo as mãos, ele trouxe o seu poder sobrenatural em cena. Então, Jesus pode, inclusive, curar quando não temos fé. Mas a gente precisa entender que nós não podemos culpar Jesus pelas nossas fraquezas. Nós não podemos colocar ah, um questionamento à vontade de Jesus quando a gente não para perguntar, quando a gente não para ler, quando a gente não para entender. Bíblia é, como fala o salmista, a palavra de Deus é luz para o meu caminho. O que acontece? Muitos hoje têm se afastado das Escrituras, têm tentado relativizar as Escrituras por questão do seu estilo de vida, por questão de uma série de processos. E o que isso faz? Faz com que a gente não tenha segurança no texto bíblico. Se Deus errou em como ele trata as mulheres nas Escrituras, por que ele acertaria na questão das curas? Se ele errou em uma série de princípios que estão lá e que agora não devem ser seguidos, eu não tenho um texto seguro. Eu não sou adepto de teorias miraculosas a respeito do Novo Testamento. Para mim, homens piedosos se reuniram em um encontro e eles buscaram toda a história da igreja e eles definiram os livros que temos hoje no Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Mas eles sabiam que aqueles textos se harmonizavam com o que as igrejas criam ao longo de todos aqueles anos. E todos esses textos tinham uma validade de pessoas que andaram com Jesus. Pessoas que ou foram testemunhas oculares, como Pedro, João, e outros que tiveram visões e que foram muito prolíficos no seu ministério, como o apóstolo Paulo. Judas era irmão segundo a carne de Jesus, Tiago, da mesma maneira. Pessoas que andaram, pessoas que sabiam exatamente o que Jesus havia falado. Dizem que, inclusive, o livro de Mateus foi o primeiro livro a ser escrito. Ele continha as palavras de Jesus, depois ele foi ampliado com os atos e feitos de Jesus. Tá? Mas basicamente o que a gente tem? A gente tem um grande compilado de ações que ajudam a fortalecer a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. E tudo que está no Novo Testamento é a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. A gente precisa amar a nossa Bíblia, porque senão você vai acreditar em qualquer coisa. O que as pessoas que têm relativizado a Bíblia, relativizado a palavra de Deus, fazem é tirar a segurança. Se você não tem segurança na palavra de Deus, como acreditar que Jesus é o único caminho? Tanto que muitos pregadores eminentes e importantes agora acreditam em vários caminhos, acreditam em múltiplos caminhos para chegar ao céu. Por quê? Porque relativizaram a Bíblia. Tudo que Jesus fez está escrito na Bíblia? Não, o próprio João, na Bíblia, declara: se fosse escrever tudo aquilo que Jesus falou ou fez, nem todos os livros do mundo seriam possíveis para serem contidos, mas escrevi estas coisas para que vocês creiam. O objetivo das Escrituras é trazer relatos confiáveis para que nós possamos crer. E no livro de Mateus a gente vê um leproso que ele chega para Jesus e pergunta: quer me curar? Então eu te desafio, se você tem dúvida se Jesus quer te curar, leia o Evangelho de Mateus, depois leia o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. E diga o que Jesus espera, o que tem na Bíblia a esse respeito. Estude todas as passagens e eu vou te ajudar nisso, porque a gente vai estudar todas as passagens de milagres de Jesus no Novo Testamento. Outra maneira, ore, pergunte a Ele. Muitas vezes a gente ora: Senhor, se for da tua vontade. Eu chamo isso muitas vezes de oração da incredulidade. Tiago fala que é a oração da fé que salvará o enfermo. E salvar aqui é um termo que significa ser
liberto de uma limitação ou perigo. Então, será curado através da oração da fé. O que que é fé? Hebreus, a fé é a certeza daquilo que não vemos, o firme fundamento daquilo que esperamos. No grego, substância é algo real, é algo palpável. Fé é certeza, fé é uma substância profunda, algo que é possível de ser apalpado, basicamente. É isso que é fé. Alguns, inclusive, relativizaram o termo fé para utilizar o termo fidelidade. Leia as Escrituras, você vai ver que a palavra fé nas Escrituras ela está profundamente ligada ao que nós consideramos fé. Quando Jesus diz a tua fé te salvou, se a gente fosse utilizar o entendimento de fidelidade, a gente teria salvação por obras. A pessoa foi fiel e aí ela é salva. E isso não está de acordo com o Novo Testamento. A palavra fé, ela é utilizada e a gente vai ver no próximo estudo que é sobre o centurião, o capitão, o centurião que tinha um soldado dele que estava enfermo e precisava de uma cura, a gente vai entender que fé é exatamente isso, é certeza das coisas que não vemos. Não adianta a gente ir para o grego, tá? Buscar uma etimologia para tentar despedaçar a força de alguns textos, tá? Porque a leitura clara do Novo Testamento mostra que fé é exatamente isso. E fé é fidelidade, tá? Existe essa acepção do termo, é quando alguém é digno de fé. Então, quando se usa a palavra fiel para fé, normalmente está se relacionando com Deus ou com Jesus. Significa o quê? Ele é digno de que nós possamos depositar a nossa fé. Quando o marido ele é fiel, o que que isso significa? Significa que ele é digno de nós colocarmos nele a nossa confiança. É essa fidelidade que o termo fé elabora, tá? É esse tipo de fé que está estabelecido lá. Não é simplesmente cumprir um conjunto de atitudes e de obras, ser certinho. Não. Fé é crer, é acreditar. A fé é a certeza daquilo que não vemos, é a firme substância do que esperamos. E por que que Deus muitas vezes ele usa os milagres como uma ponte para essa fé? Porque se você não consegue crer que Deus interfere no seu problema hoje, como que você vai confiar a Ele a sua salvação eterna? Se você não é capaz de acreditar em Deus para as coisas desse mundo, como vai acreditar para as da era vindoura? Jesus ele fala para Nicodemos: olha, se você, mestre Israel, não entende das coisas desta terra, como vai entender das coisas do futuro? Esse é o ponto, e por isso o sobrenatural de Deus, ele tem esse papel, o papel de demonstrar a confiança que podemos ter em Deus. Em Israel foi a mesma situação, eles estavam diante do Mar Vermelho. Deus poderia ter mandado eles por outro caminho, mas não mandou por quê? Porque queria que a fé deles fosse estabelecida nos poderes e na manifestação da grandeza de Deus. Por que que ele precisava fazer 10, 10 pragas no Egito? Por que que ele precisava demonstrar o seu poder para que as pessoas crescem? Esse é o princípio de Deus ao longo de todo o tempo. Abraão, o pai da fé, ele creu e obedeceu. Noé creu e construiu a arca. Josué creu e colocou Israel dentro da terra prometida. A fé é exatamente isso, é você depositar a sua confiança em Deus. E essa fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ela é aperfeiçoada, como fala Tiago, com as experiências que nós vamos tendo a respeito da fé. Jesus olha para os seus discípulos certa vez, olha, estão há tanto tempo comigo e ainda não creem. Jesus esperava que eles crescem, mas Jesus sabia também que ainda faltava um processo que era a crucificação e a sua ressurreição. É isso que a gente precisa entender. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus vai fortalecendo a nossa fé.
esse homem doente, ele precisava saber: Jesus, você quer ou não me curar? Jesus olha para ele e diz: Eu quero. Talvez nesse momento Jesus esteja olhando para você e dizendo: Eu quero. É impressionante como nas igrejas que pregam os milagres de Jesus, Jesus cura mais. Por quê? Porque ele não está nas igrejas tradicionais? Não, é porque a fé dessas pessoas é maior. Fé para cura leva para o céu? Não. Fé para cura é suficiente? Não. Mas pode ser um primeiro passo. Mas pode ser um caminho para que as pessoas possam crer. E aí você vai me dizer: ah, mas tem muitos que pregam milagres só por causa do dinheiro das pessoas. No tempo de Paulo também tinha isso. No tempo dos apóstolos, isso também acontecia. Porque esse poder, algumas pessoas, elas acreditam que elas possam ter vantagens sobre isso. Mas isso não significa que se você for um pastor fiel na sua igreja tradicional, não preocupado com recurso, que você não possa pregar sobre essas coisas que são bíblicas. A gente não pode abrir mão da palavra de Deus porque alguém está fazendo o uso errado dela. Esse é o objetivo do inimigo. Se alguém está fazendo o uso errado, façamos o uso certo, mas não mascaremos, não cortemos uma parte do evangelho que a gente não é capaz de crer. Eu tive um professor uma vez no seminário, pastor Batista, no seminário, que ele falou a seguinte frase: eu era um adolescente, eu cheguei perto de uma montanha, ordenei que a montanha saísse do lugar, ela não saiu, e naquele momento eu entendi que aquela palavra não era verdadeira. Olha, existem muitos fatores que podem ser entendidos nesse processo, mas Jesus disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ordenarão essa montanha, plante-se no mar e ela obedecerá. Primeiro ponto, essa pessoa ela disse: a palavra está errada. Ele não questionou sua fé, ele não questiona a sua fragilidade, a sua fraqueza, ele não buscou entender o que é o conceito de fé e se havia uma necessidade, porque a palavra de Deus também fala: não colocarás o Senhor Deus à prova, não havia uma necessidade. Mas a gente tem relatos na história de que quando foi necessário, a montanha mudou de lugar. Mas o que essa história desse professor ela nos mostra? Muitas vezes, quando nós não somos capazes de crer, nós culpamos a Deus pelas nossas fraquezas. Nós colocamos nele os nossos erros e as nossas falhas. A palavra de Deus vem para que a gente creia. E assim, se você não tem hoje a capacidade de crer em determinadas coisas, continue estudando até que você creia, até que você tenha certeza, até que você não consiga crer de maneira diferente. Tem uma história, quando eu era novo convertido, eu participei de uma eleição para o Centro dos Estudantes de Letras lá na universidade. Eu entendi que Deus me colocou naquele caminho. Não era o que eu queria já ser pregador em tempo integral, mas Deus me levou àquele caminho e a eleição estava muito difícil. Candidatos de um partido político entraram na universidade só para tomar o poder. E nós não tínhamos força, éramos um grupo de amigos que tinham boas ideias, boa vontade, mas não tínhamos essa força política. A eleição estava muito difícil. Em determinado debate, não queriam que eu debatesse, porque eu estava muito crente naquela época e eles achavam que eu iria falar de Jesus e poderia colocar em risco. No final das contas, a pessoa que iria debater não foi, e eu participei daquele debate. Deus me deu sabedoria naquele debate. Mas em determinado momento, depois desse debate, um dos meus amigos lá da chapa, ele perguntou: mas se a gente não ganhar, o que aconteceu? Deus não quis? Acho que você vai precisar orar mais. Naquele momento, minha mente disse: talvez seja necessário orar mais. Mas no meu coração, Deus colocou uma fé profunda naquele momento. E aí Deus me falou para falar para o meu amigo: olha, não precisa orar mais, porque Deus já nos deu essa eleição e você vai ver.
E quando começou a sair os votos, nós ganhamos, mesmo com toda a situação contrária, porque Deus disse: eu não precisava de uma nova oração. Eu não precisava pedir de novo, porque Deus falou no meu coração. Eu já dei. Naquele momento, a fé da certeza brotou. Para algumas coisas é difícil, entender? Para curas eu acho que é mais fácil, porque está no Novo Testamento. Para algumas situações de vida é mais difícil, mas quando Deus coloca no nosso coração a fé que é a certeza, acontece. Pode crer. Muito obrigado. Vamos continuar estudando esse texto.